Saudamos a todos. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Todos nós, filhas e também nos acompanham. Amém? No nome do Senhor. Dar continuidade ao estudo de Deus, nossa então, proposta, meta, a gente. Eu convido os irmãos a falar na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 10. Vamos bem. Vamos seguir a paz. Paz da graça, raiz de amargura. Né? Então, essa carta, ela vem com as bênçãos, sempre mostrando benefícios da graça, permanecer na graça, e em seguida, para não se desviar desse conceito. E correm aqueles que desviam disso, né? Riscos quase sempre fatais. Né? Então, a carta exortativa, ele vai terminar lá no finalzinho, no 13, ele vai dizer, dai-nos essa pequena exortação. Né? Então, vamos ler a partir do 16, está na sequência, vou ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos se nos desviarmos daquele que é dos céus. Tá bom? Até aqui, irmãos. Amém? Só para efeito da nossa leitura. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta hora nós oramos a Ti, ó Deus, pedindo, ó Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia sejam derramadas abundantemente sobre nós, que, ó Deus, o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos dê toda a assistência, Senhor, em tudo aquilo, ó Deus, em que estudaremos da Tua Santa Palavra. Que Tu fales a cada coração, Senhor, porque cada um de nós tem uma necessidade, ó Deus, e só Tu conheces aquilo que está escondido no nosso coração. Muitas vezes nem nós sabemos aquilo que nos incomoda, mas o Senhor conhece
todas as coisas. Abençoa-nos, ó Deus. Sê gracioso com a tua igreja. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a palavra, conforme lida, ela vem numa série agora de exortações. A gente tinha acabado, há uns 2 domingos, a questão dos testemunhos de fé, que está no capítulo 11. Tantos, né? Uma nuvem de testemunhos, está assim, falando na Bíblia, no início do 12, de exemplos para seguirmos. Né? E aqui, então, ele começa aqui com uma certa exortação, exatamente com base naquilo. Ó, vocês tendo essa nuvem de testemunhas aqui, né, como se estivéssemos rodeados, vocês têm que estar uma outra postura, mais atento, levantar, andar, a gente viu isso, as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Então, paramos ali naquela questão da paz e da santidade. E o autor dos Hebreus agora, ele então vem com um exemplo, que é um exemplo negativo, né, que não devemos seguir. Por isso que ele vai falar de Esaú, para não seguirmos aquilo que Esaú fez. Um exemplo, né? Não seja fornicador ou impuro, em algumas versões, ou impuro, né? Ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Então, sobre esse versículo, é importante a gente estudar um pouquinho porque que ele vai falar isso. Né? São algumas passagens bem conhecidas, mas é importante dizer que Esaú era o primogênito. Então, né? Primeiro Esaú e Jacó, os filhos de Isaac e Rebeca, e ele era o primogênito. E antes de acontecer o evento, nós vamos falar um pouco da venda da primogenitura, por isso que ele vai falar aqui sobre profano. A questão do profano é essa questão do desprezo pela primogenitura. Mas a questão do impuro ou do fornicário tem a ver com as atitudes que ele já vinha tomando na condição de filho primogênito. Então, como o microfone está aqui para circular, e hoje está cheio, e a gente sempre faz nossa EBD dinâmica, a gente pede a cooperação dos irmãos, eu vou pedir para um irmão abrir, ou irmã, tem que estar no microfone, porque os nossos irmãos que estão pelas redes sociais, eles precisam ouvir, né, captar a mensagem. Gênesis 26, 34, 35. Eu não estou indo lá, estou só citando para os irmãos, tá? Não precisa todos irem lá, é bom acompanhar a leitura e entender a questão do impuro ou fornicário. Por que Esaú é considerado assim e por que vem um exemplo para nós não sermos assim? Quem pode ler Gênesis 26, 34 e 35, a paz do Senhor, Diego? No microfone. 34 e 5. Gênesis 26, 34 e 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Berei, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Complicado, não é? Foram amargura de espírito para o pai e para a mãe. Por quê? As tribos, irmãos, eles todos vinham ali de Sem, Cã e Jafé, de Noé. E eles eram semitas, isso aqui. Eles eram semitas. Nós vimos isso, que essa expressão semita, apesar de hoje em dia ser restrita ao uso judaico, ela envolve povos árabes também. Só não é usada na prática. Mas se havia algo que não deveria ser feito, era casar com
cananeia. E os heteus faz parte daquela lista que no domingo passado o pastor, quando leu em Josué 24, o que é que o Senhor falou? Dei nas suas mãos heteus, heveus, jebuseus, também a gente vai falar um pouquinho dos jebuseus mais na frente, tá? E o que Esaú faz? Ele pega duas mulheres da descendência de Canaã, que era neto de Noé, filho de Cã, que no tempo que eu comecei a ler Bíblia, e provavelmente pastor Alan, pastor Leiton, era Cão, não tinha Cã em nenhuma Bíblia, era Cão, era Sem, Cão e Jafé. Né? Então, estamos entregando a idade, pastor Elcio, né? Então, era Sem, Cão e Jafé, não é isso, pastor? Não era Cã. Mas na frente, as versões foram da Cã. Não sei se tem alguma coisa a ver com o animalzinho, mas né? E já até vi comentários assim, isso é uma vida de cão. Né? Você leva uma vida de cão. E você sabe de onde vem essa palavra? Por causa da maldição lá. Deus dizia, não, é por causa do animal mesmo, vira lá. E ficava aquela coisa. Mas essa amargura, meus amados, de espírito, você vê que Esaú, a revelia do pai e da mãe, ele casa com duas mulheres cananitas. E não era comum, não é só a questão de ser filho de Isaac e Rebeca. Isso era comum nas tribos. Cananita não casar com, dentro dos próprios cananitas, nas suas subdivisões, semitas, eles ficavam num ambiente de certa proximidade familiar, não é? Primo, esse tipo de coisa. Você vê, por exemplo, nós somos nesse estudo, estou mostrando para os irmãos por que do fornicário ou do impuro. E mais, a tristeza que trouxe para os pais. Ele não consultou para ter uma amargura. Esse homem não consultou nem Isaac nem Rebeca. Ele saiu por conta própria e casou com duas mulheres. E a palavra diz, foi uma amargura de coração para Isaac e para Rebeca. Foi uma grande tristeza, uma grande decepção. Mesmo assim, continuou sendo, não é, o primogênito. Alguém pode ler, está tudo pertinho, as referências, pode ser a Janete, 24:3, Gênesis 24:3. Não precisa ir lá todo mundo, tá? É só para... Vai estar gravado, depois você estuda com calma. Gênesis 24:3, só para você ter uma ideia de como era a coisa. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Amém? Isso é Abraão, falando, provavelmente o nome dele é o Eleazar, o Damasceno, mas nesse texto não vai falar, vai dizer apenas que é o mordomo mais velho da casa dele. Mas em outro trecho vai falar que o nome desse mordomo mais velho da casa de Abraão, que tomava conta de tudo, era Eleazar, o Damasceno, para buscar uma esposa para Isaac. Então, olha o juramento. Você não, pelo amor do nosso Deus, não toma meu filho a mulher daqui. Então, essa história já era conhecida por Esaú. Esaú não segue o mesmo filho. Ele sabia disso. Isso era comum entre as tribos. É bom quando a gente fala tribo aqui, irmãos, não é tribo indígena, como a gente vê. Era a separação de raças. Então ele faz isso. Então foi falta de exemplo ou ele não sabia o que tinha acontecido com o próprio casamento do pai dele, o cuidado que Abraão teve? Então, impuro e fornicário se contaminando desse jeito. Alguém pode ler? Já que eu já não mandei ler tanta coisa, estou pedindo para Gênesis 27:46. Isso tudo, irmãos, está aqui, ó. É por isso que é para os hebreus. Os hebreus sabiam muito bem dessa história. Então, é um exemplo claro para o hebreu. O cristão hebreu, ele tinha em mente isso, estava no sangue, estava na veia. Gênesis 27:46. Então Rebeca disse a Isaac: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Het, tais como estas,
as filhas da terra, de quem me servirá a vida? De quem me servirá a vida? Amém? Olha, eu estou mostrando. Olha o que Rebeca falou. Olha, o meu primeiro filho a gente não conseguiu. Já casou com essas duas mulheres canadenses. Se acontecer com Jacó, o que ela está dizendo é: eu prefiro a morte. Eu prefiro que Deus me leve. Eu não quero assistir isso. Eu não quero ver isso. Não quero ver isso. Olha como esse homem, fornicário e profano, dentro de um conceito estabelecido e muito bem esclarecido pelo seu patriarca. Não podemos dizer assim patriarcas, porque era Abraão que ele tinha como referência e o seu pai, né? Isaac. E, por fim, para amenizar, já depois de todo acontecido, inclusive da venda da primogenitura, alguém pode ler o 28, 8 e 9. Microfone. Porque os nossos irmãos que estão na internet, eles precisam acompanhar, bem? Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Amém? Eram mas no sentido do contrário de bem, tá? Ele tenta, depois já de muito apanhar, porque isso é que está sofrendo é ele, os pais e as mães. É o sofrimento que contamina. Contamina. A gente viu a questão da raiz de amargura. O ídolo é você mesmo. Você quer mandar na sua vida. Deus está fora. O que é que ele tenta? Ele agora pega, vamos dizer, uma situação em que uma mulher semita, embora filha da descendência de Ismael. Mas semita, nós vimos isso. Ele já não é uma mulher cananeia. Ele vendo tudo aquilo que estava acontecendo, a amargura, a situação da mãe, a mãe quase morrendo, tudo que estava acontecendo, a sua perda da bênção da primogenitura. Aí ele não casa, vamos dizer, por amor, ele tenta atenuar uma situação. É aquilo que o escritor Hebreus está sempre dizendo: não deixa o fogo acender, porque depois pode ser que você não consiga apagar. Ele termina o 12 e vai dizer assim: o nosso Deus é um fogo consumidor, é o juízo, é um fogo devorador. No capítulo 12 vocês vão ver que ele termina nessa situação. Então aqui a gente viu a questão dessa quantidade de impureza do Esaú. Entenderam? Pessoal, não sejam assim como cristãos. Não se contaminem. Aqui a gente trazendo para os nossos dias, seriam as nossas relações de hoje com o mundo. O mundo dentro da igreja, é você que traz. Você começa a ir lá, você namora não sei de quem, daqui a pouco, né, o pai vai olhar: meu Deus, a igreja está descaracterizada. Cadê aquela noiva? Né? Cadê a afinidade familiar? Né? Temos o mesmo sangue, o sangue de Jesus. De onde é esse sangue? Esse sangue aí não é o sangue de Jesus. A gente viu que a gente chegou à aspersão do sangue também. É uma palavra que é usada direto aqui. A aspersão. Luana, Luana. Isso aí que eu vejo que você está falando. Pois não. Em relação às amizades também, né? Não Sim. só em relacionamento. Não. Quando eu falo o mundo, não é limitado necessariamente à literalidade de casamento. Trazendo para os nossos dias, pode até não ser nada a ver com casamento. Tá, Luana? Boa sua pergunta. Ali foi literal um casamento. Agora é a nossa postura e atitude enquanto nós somos testemunhas do nosso Senhor, enquanto somos embaixadores do reino. Se a gente começar a casar, entre aspas, com o mundo, a gente vai trazer essa tristeza e amargura, seja para os nossos
guias espirituais, superintendentes, que é os termos que eles usam aqui. A gente vai ver no 13, pastores, no sentido de guias, superintender, de administrar um rebanho, de guiá-lo pela palavra, vai ser grande tristeza, essa que a dona falou, tá? Então começa assim. Agora, claro que o exemplo do casamento é importante, porque casamento é um grande compromisso. Tá? Ele não ia pegar um exemplo irrelevante. A Bíblia trabalha com tudo que é relevante. Ela não trabalha com aquilo que é inútil. Isso que Paulo fala assim, ó, nunca deixei de vos pregar tudo aquilo que é relevante. Relevante. Eu nunca perguntar para Paulo, usa o meia marrom ou preta amanhã? Isso, meu filho. Meu Deus, né? Agora, se você for perguntar, vai ter o apóstolo Paulo vai fazer um discurso, como aquele lá do cenáculo, e aquele jovenzinho Eutico. Fico olhando para a Troade, fico olhando lá para o mundo, na janela do terceiro andar, ou fico prestando atenção onde tem luzes no cenáculo e ouvindo a palavra de Deus. Isso é relevante. Se você ficar na janela olhando para lá, você vai cair e morrer. Terceiro andar. Só Jesus para te ressuscitar. Hein? Então, o que é relevante. Obrigado, Luana. Então, a gente viu essa questão. Com relação, meus amados, ao profano, né, nós já tivemos estudo aqui, se eu não me engano, trazido pela Valéria, lá na casa da Claudinha, sobre santo e profano. Não foi você, Valéria? Tem um ano e pouco, as senhoras. Nós Sabemos bem o que é isso, né? Profano é tornar comum. É aquilo que é santo. Você comum. Às vezes a gente acha que profano é o extremo do extremo da maldade. Claro que nós sabemos que essas coisas são profanas, da maldade. Mas quando você torna algo que é santo, santíssimo, você vai ver muito isso em Levítico. Expressões do tipo, muitas vezes vai dizer, santo é ao Senhor, santo é ao Senhor. Mas tem uns que ele vai dizer, é santíssimo, é muito santo. Isso aqui é santíssimo. Então ele torna comum o direito dele de primogenitura, ele faz isso algo como se não fosse da devida relevância. Então ele tornou profano aquilo que era muito caro, muito precioso, né? Os direitos de primogenitura, né? Não é o objetivo da aula de hoje, mas apenas saber que o primogênito nos tempos antigos sempre teve a maior porção, metade da herança, esse tipo de coisa. Aí alguns, né, comentaristas falam que não tem como calcular exatamente o que queria dizer essa metade da herança. Quando tem 2 filhos é fácil. Quando tem 3, quando tem 12, é metade como? É metade de tudo e os outros 11 fica com a outra metade. Mas, enfim, era uma situação privilegiada. E o que o autor dos Hebreus está dizendo é, nós estamos numa posição privilegiada. Nós somos filhos de Deus. Não chame isso de comum. Não chame isso de comum. Você foi comprado, né? Tem o louvor, você foi comprado por alto preço. Nem por ouro, nem por prata corruptíveis, diz o apóstolo Pedro, mas com o precioso sangue de Jesus. Alto preço. Então, ele tornou, por um momento, por questões pessoais, a primogenitura. Não é? Que nós já falamos sobre isso. Jacó não roubou a primogenitura dele. Ele vendeu. Ele é um contrato. Ele vendeu. Não tem nada de roubo de primogenitura. Ele vendeu. Ele vendeu a primogenitura. Ele se desfez. Então ninguém seja impuro ou profano. Amém? Então, o objetivo não é... A gente leu bastante lá do... Agora, a palavra diz ainda que ele não achou, buscou, né? Recuperar, mas não achou lugar de arrependimento. Tá? Não achou lugar de arrependimento. Não houve na vida de Esaú, irmãos, era o reconhecimento cabal dos erros.
Arrependimento é isso, né? Principalmente. E mudar. Mudar a sua mente. Ele queria, assim dizem os maiores estudiosos, leitores, ele queria a bênção porque queria a bênção. É quase como uma questão de birra infantil, de criança. Não, eu sou o primeiro, eu quero de volta a minha bênção. Mas você quer a bênção, mas você não quer o Deus da bênção. Isso tem muita importância. Você quer aquilo que tudo que você perdeu, você quer. Mas você raciocinou quem foi que te deu? Você já foi a pessoa que te deu, que é Deus? Você vai primeiro ao doador da bênção. Depois vem a bênção. Primeiro o reino. Depois tem as demais coisas que precisa. Que não é nem tudo. É o que precisa. Né? Precisa. Já viu o pastor Alan pregando, né? Muita gente fala todas as demais coisas. E nessas demais inclui cobertura, carro importado. Não tem nada disso, né? As coisas necessárias. Comer ou vestir. Está lá, né? Já ouvi mesmo. É uma atenção. Essas demais coisas têm esse sentido, aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, você vê que ele já tinha feito uma atenuante ao casar com a descendente ali de Ismael. Tentando atenuar. Mas você não vê em nenhum lugar ele buscando a Deus. Ele busca o que ele perdeu. Irmão, perdeu. Restaura, muda a mentalidade, metanoia, se arrepende, vai ao doador. Ele pode te dar o dobro, né? No caso do jovem. E não tinha nada a ver com a vida de Esaú. Mas o relacionamento não era me dar de volta tudo que eu tinha. Era Deus, eu estou passando por isso. Ele não entendia. O irmão Carlos vai falar? Alguém pediu o microfone? O Carlos vai falar. Salve, irmão, sua paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Amém. Fico aqui escondidinho, mas só para elucidar que a primogenitura e a bênção não necessariamente andam juntos, né? O fato de eu ser o primogênito não queria dizer que eu seria o abençoado, né? Esaú, ele vende a primogenitura, mas ele ainda espera receber a bênção. Jacó rouba a bênção, não a primogenitura. A primogenitura ele vendeu, joia. Mas a bênção, ele roubou, né? Ele vai ali roubar a bênção. Para elucidar a questão da primogenitura, você vai ver, se você ler depois lá em Gênesis, né, 49, capítulo 49, você reparar ali, quem recebe a bênção, né, é José. Se você comparar a bênção de José com a bênção de Isaac, com a bênção de Abraão, você vai ver que é a mesma, ela tem a mesma fórmula, né? Coisas da terra, coisas do alto, bênçãos espirituais. Amém, irmãos? É só para trazer isso. Amém. E José, né, torna-se primogênito. A gente já viu numa outra pregação, né? Rúben perde a primogenitura e vai os filhos de José. Não é isso? Por Efraim. E também não era o mais velho, mas ficou. Né? O Emerson vai falar? Só um minutinho, tá, Emerson? E bem lembrado aqui esse ponto do irmão, só lembrando que o que Jacó fez foi por orientação da sua mãe. E ele ainda questiona a mãe. Minha mãe, se eu fizer isso, eu não vou ser amaldiçoado? Questiona a Rebeca. E a Rebeca disse, não, eu estou mandando. Se tiver algum problema é comigo, sua mãe. Então ele foi em obediência à sua mãe. Emerson. Irmão Reginaldo, a minha dúvida é o seguinte, é um ponto nisso aí que o senhor estava falando. Esse caso de Esaú e buscar a filha de Ismael, o senhor informou aí como que uma tentativa de melhorar a complicação que ele se meteu. O pouco que eu entendia sobre isso aí é que ele fez isso aí como mais uma situação para revoltar os pais dele, né? Trazendo de fora para dentro o que não era para trazer. Esse entendimento está errado? Não, existem comentaristas que entendem como você. Tipo, mais revoltado ainda, vou fazer isso para prejudicar o pai e a mãe. Mas existem muitos outros, eu fico desse lado, que depois que ele olhou para trás, falou, 2 cananitas, desconsiderei a primogenitura,
vou casar com uma semita para ver se eu consigo algo com meu pai e minha mãe. Nem que seja da descendência de meu pai com Agar, né? Ismael. Então, alguns entendem, por isso que eu comentei, mas muito boa pergunta do Emerson, porque existe a linha do tipo, vou agravar mais a situação, né? Mas muitos entendem não é? Ele não quis agravar mais. Ele viu, quando ele olhou o cenário tenebroso que já estava para o lado dele, que não podia piorar mais do que já estava, né? Embora tudo pode piorar, né? A palavra diz assim, ainda pode piorar mais um pouco. Né? Então ele fez isso. Ele casa com uma descendência, pelo menos era semita, porque a questão era de ser semita, não cananeia. Tá? Passando aqui para o 18 ao 24, irmãos, para a gente dar continuidade. Por que eu falei do versículo 18 ao 24? 18 ao 24, ele vai tratar, ele começa com o porquê, o autor dos Hebreus, é lá em Hebreus, tá? Agora, pode sair de Gênesis. Do 18 ao 24, existe uma divisão, tá? Do 18 ao 21, ele vai falar das solenidades da lei. E do 22 ao 24, ele vai falar da graça, dessa aliança que nós estamos. Amém? Olha lá, do 18 ao 24, é o texto que a gente está meditando. Sendo que do 18 ao 21, ele vai falar da lei, que é justamente para os hebreus não voltarem. Né? Do 18 ao 21. E do 22 ao 24, ele vai falar da graça, da aliança que nós estamos. Né? Então ele vai dizer, olha, por quê? Porque vocês não chegaram, estou dizendo aqui com as minhas palavras, tá? Está escrito. Vocês não chegaram ao monte palpável, aceso em fogo, escuridão, trevas, tempestade, sonido de trombeta, voz de palavra, aos quais os que ouviram pediram para que não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Tá? Então, irmãos, é importante a pergunta do Emerson, guarde as linhas. Tem gente que entende como um agravante até. Outros entendem que ele tentou atenuar. Era tarde. Era tarde. Esse trecho que nós lemos foi um evento também lá no Gênesis que o povo ficou aterrorizado, porque era para todo mundo participar. Moisés que subia, mas o povo ficava ali ao pé do monte, né? Mas a gente vai ver em alguns versículos aqui, primeiro pelo que foi dito, vocês viram que eu não sei se a gente queria estar lá, né? Fogo aceso, monte palpável, escuridão, trevas, tempestade, sonido de trombeta, voz que o pessoal ouvindo, falando, não, a gente não quer ouvir mais. Chega. Eles vão chegar a dizer, vocês vão ver, Moisés, Deus vai falar com o senhor e depois o senhor passa para a gente. Nós não temos condições de ouvir isso aí, não. Vai cair morto aqui. Quão terrível era. Isso ele está dizendo o quê? A lei está contrastando para dizer, vocês da aliança em Jesus Cristo, no sangue do Senhor Jesus Cristo, eu vou falar para vocês aonde vocês chegaram, porque vocês não chegaram onde o pessoal estava na lei. Tá? Vocês estão numa aliança muito superior, é melhor. Vocês estão colhendo algo, né? Então eu vou pedir para alguns irmãos, só para a gente localizar, dar uma lida em Êxodo 19, 12 e 13. São 3 trechos, a gente vai com calma. Êxodo 19, 12 e 13, para comprovar o que o autor dos Hebreus está dizendo. Tá? Para a gente ganhar tempo, tá? Temos ainda mais uns 20 minutos. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Bem,
Então, esse trecho, fica com o microfone, Janete, para você ler os demais. Então, vocês viram aí, até um animal morreria se chegasse, né? Era para ficar uma certa distância. Então, o negócio era aterrorizante. Causava medo. Aí, Janete, por gentileza, o mesmo 19, do 17 ao 21. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse ao Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Tá? Gravem esse verbo advertir, porque isso tudo é importante. Ó. Advertir, tudo tremer, tudo abalar. A gente vai, se der, a gente ainda vai ver hoje, nos minutinhos que faltam. A gente está aproveitando o tempo para terminar o 12. Exatamente. Então, esses verbos, ó, advertir, quem passou a advertir? Moisés, porque o povo não suportava mais. Tá? Agora, Janete, as coisas tremerem, tá? Você vai ver que a gente chegou numa outra situação. Deus está nos colocando em outro nível, né? Vamos dizer assim, muito melhor. E isso tudo é falado, irmão, para os cristãos hebreus, para eles não recuarem, nós sabemos, por causa das lutas e perseguições. E até da própria correção do Deus, para permanecerem na aliança. Não saia dela, porque se sair pensando que vai melhorar, você vai para um negócio pior. Muito pior. Nós somos facilmente enganados. Facilmente. Por isso que a palavra de Deus é que é bússola, que é luz. Porque facilmente, não existe. O homem é facilmente enganado. Janete, por gentileza, Êxodo 20, do 18 ao 20. 20, do 18 ao 20. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Amém? Amém. Então, nesses 3 breves textos, né? O livro é grande, Êxodo, toda essa passagem, foi só porque a gente pensou para os irmãos verem por que o autor dos Hebreus escreveu isso aqui, de forma muito resumida, não é para não ficar jogado no ar. Ele escreveu, a gente foi lá e conferiu. Amém? A gente foi lá e deu uma conferida em alguns versículos e viu que realmente o cenário visual, imagina todos nós, irmãos, naquela época, eu sempre falo, eu não sei se a gente reagiria de outra forma se nós estivéssemos lá. Talvez fosse a mesma coisa ou pior. Cenário libroso. Monte tremendo, fogo, relâmpagos, trovões, sonido de trombeta. E o povo fala: Moisés, a gente não quer mais ouvir. A gente não quer mais ouvir. Deus vai falar com o Senhor e o Senhor fala para nós. A gente já tem medo do Senhor, mas dá para encarar. Entendeu? Pois era assim. Aí Moisés é uma palavra de ânimo. Olha, não temeis. Deus ama vocês. Ele quer ensinar vocês a ter medo, para que vocês não pequem. Entendeu? Mas o povo não pôde suportar, foi respeitado. Né? Foi respeitado. Agora vamos ver aonde, é isso que é o contraste. Aonde que nós chegamos? Nós que estamos na aliança, no sangue e no corpo de Cristo, que essa é a antiga aliança. E ele está escrevendo isso, já falei, tem um propósito, não é solto. É para não retroagir para o conforto do judaísmo, entre aspas. Porque não ia ter mais aquilo. Então era o conforto, entre aspas, apesar das perseguições, eles entendiam de alguma forma, como estavam sendo muito perseguidos por serem cristãos,
Mas, somente o Império Romano, não voltar para a zona de conforto que leva para a morte. Tá? Agora, olha onde nós chegamos, que bênção. Ele usa o verbo que não chegastes, mas chegastes, melhor dizendo, né? Já chegamos, irmãos, pela fé. Nós já chegamos. Estava conversando com a Dona Helena ali, não foi, Dona Helena? Antes de começar, sobre estas coisas. Aqui uma breve passagem, aqui, uma peregrinaçãozinha rápida. A gente vai para as coisas inabaláveis, um reino que nunca se abala. Né? Mas chegastes, aí ele começa a dizer uma série de lugares e pessoas. Só penso, ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém? Amém. Você lendo isso aqui, qual você quer escolher? O trovão, o sonido, aquele lugar que se chega, a gente fica olhando para o chão, até um animal ali, ele vai ser apedrejado. Você fica assim, é um animal irracional, que não deve estar entendendo o que está sendo dito na linguagem ali em hebraico, morre se tocar o monte. Não quero lugar. Aí, olha o contraste que ele faz, quando estamos aliançados com Cristo. Bom, tudo espiritual, né? As referências são daqui, os nomes, Monte Sião, Jerusalém. Mas nós sabemos, nós já lemos que Deus é o arquiteto de uma cidade, qual Abraão diz assim, viu e contemplou pela fé, o qual não é daqui. E por isso que ele peregrinou tranquilamente com Deus. Porque ele sabia que não era aqui, mas era aquilo cujo arquiteto é o Senhor. Tá? Então, irmãos, nós chegamos a isso tudo. E aqui também, assim como eu fiz alguns recortes para dar alguns detalhes para os irmãos, nós fizemos também aqui, ainda temos um tempinho, alguns recortes, amados, sobre algumas dessas palavras, né? Monte Sião. Né? Monte Sião, chegaste a Monte Sião. O Monte Sião, tá, irmãos, apenas para cá. É muito usado nos Salmos e também você vai ver nos profetas, principalmente dos pequenos profetas, com relação às questões celestiais. É um local de segurança, há uma fortaleza, a cidade onde o rei mora. Isso por quê, irmãos? Aí é que eu estou... Os irmãos não precisam ir lá. Isso os irmãos vão encontrar lá em 2 Samuel 5, capítulo 5, tá? Principalmente no versículo 6, mas não precisam ir lá. Vou dizer para você a maravilha, assim, que é, como a palavra de Deus, a gente tem falado, ela é alinhada, ela é conectada, né? Ela não é solta, contraditória. No capítulo 5 de 2 Samuel, foi quando Davi, de fato, assumiu o reinado. Hein? Davi se tornou rei, os anciãos, foi após a morte de Saul, tá? Ele já era ungido desde lá atrás, por Samuel, certo? Foi lá na casa de Jessé, belemita, ungiu. Mas a sua proclamação oficial como rei se dá somente lá em 2 Samuel, capítulo 5. Aí não precisa ir lá. Eu estou resumindo, porque a gente vai falar um pouquinho só sobre Monte Sião. Lembra que eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre os jebuseus também? É nessa ocasião, tá? Para a gente ganhar tempo, o Senhor nosso Deus, quando ele, lá em Josué, o pastor leu, domingo passado, jebuseus também foram dados, tá? Mas os irmãos vão ver, se eu não me engano, lá no capítulo de Josué 16, se não me engano, 15, não tem pressa, que a tribo de Judá não conseguiu expelir os jebuseus. Amém? Não conseguiram expelir os jebuseus. Que tribo? A tribo de Judá. A tribo de Judá, ela não consegue
É Josué 15, versículo 63, não precisa ir lá, está dizendo isso, tá? Josué 15, 63 vai dizer. Agora, o problema não é de Deus, a palavra é clara, o Senhor Deus deu. O Senhor nosso Deus deu todas essas terras, os Eveus, Heteus, Jebuseus, mas eles não conseguiram expelir de todo. E ficou um grupo de Jebuseus ali, habitando ali no entorno de Jerusalém. Era Jerusalém, efetivamente. Não o miolão da cidade, mas era Jerusalém. Isso o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. E no Monte Sião, era onde os jebuseus, lá da época de José, ficaram. E tinha uma fortaleza em que tinha lá os seus príncipes tal, que ficavam ali. Saul nunca fez nada. No dia que Davi assumiu, tá? Olha, os jebuseus, só para os jebuseus, eles se davam bem com os judeus, ficaram incorporados ali, tá? O povo em si, jebuseus, não teve problema. Tanto é que você vai ver que Araúna ou Ornã, vocês procuram na Bíblia quem é, vai depender de onde você lê, assim, Samuel ou em Crônicas, tem uma eira chamada eira de Araúna ou eira de Ornã, que é quando aquele castigozinho, ele faz contagem do povo. Lembra que Davi vai contar o povo e Deus não gosta? Contar aqui o povo, tá? Tem um anjo com a espada lá e começa a morrer lá, né? E ele vai e compra de Araúna. Araúna era jebuseu. O de Ornã, ele era jebuseu. Então, meu senhor, ele fala de Davi, meu senhor, ele fala tudo isso, tá? Vende, porque ele queria dar, tá? Não, eu dou tudo para o senhor. Não, eu vou pagar um preço. Eu não quero de graça, tá? Eu não quero isso de graça. Eu vou pagar um preço. Então, jebuseu. O que acontece aqui? Por que eu falei isso aqui sobre o Monte Sião, irmãos? Porque tudo tem um preço de conquista de um rei. Jesus conquistou as coisas para nós. Quando Davi assume, Davi não assume. Ele segue um protocolo. Todos os homens lá, de cabelo branquinho, os anciãos, eles vão. Se não me engano, Hebron. Ele reina 7 anos e meio em Hebron e 33 em Jerusalém. Tá? 40 anos. 37 anos e 6 meses em Hebron e 33 em Jerusalém. Que não é por acaso, né? 33 em Jerusalém, 33 anos o Senhor Jesus deu, né? O dono da fortaleza de Sião estava muito seguro na época de Saul. Quando Davi assume, ele já sabia, Davi vai tomar isso aqui. Vai tomar porque está na escritura que aquilo ali é terra dada pelo Senhor. Isso não te pertence, isso pertence aos filhos de Deus. O que é que o príncipe lá faz? O que é que faz? Nem sei o nome, que é o pastor que é bom nesses nomes de significados, pantomina, né? Como é que é o nome, pastor? Pantomina, né? Até caso. Tem dicionário que nem existe, mas tá. Fui ver lá, já tem coisa. Pois é, gente. Aí o que é que o dono lá da fortaleza faz? Ele blefa, faz isso. Antes que Davi se adiante, ungido o rei, não tem mais Saul, ele diz assim: olha, avisa para Davi que para lutar contra o exército dele, mas Davi não nem declarou guerra para você, meu amigo. Até cegos e coxos servem para o meu exército aqui, faz muralha. Que isso? É um blefe. Eu quero aquele que está querendo dizer: nós somos tão fortes aqui nessa fortaleza que aqui você não entra, Davi. No meu exército, basta eu colocar um cordão de cegos e coxos. O que é que Davi faz? Ele já sabia disso. Você vê que Davi, antes que Davi fazer, ele já manda o recado. Ele já sabia como Davi ia agir. Davi entendeu muito, irmãos. Davi foi muito profundo em tomar aquela fortaleza. Ele não se acomodou. Falou: isso aqui foi dado pelo Senhor. Isso aqui é nosso. E ele toma o Monte Sião, a fortaleza, e ela passa a se chamar Cidade de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E ele leva a arca para lá. Quando a arca do Senhor é retomada, fica 3 meses na casa de Obed-edom,
e em seguida vai para a fortaleza de Davi sob uma tenda. E o templo de Salomão vai ser construído lá. Glória a Deus, isso é uma conquista de um rei. Irmãos, por isso que eles dizem, vocês chegaram ao Monte Sião, do qual vocês não tiveram medo, nem sofreram dano nenhum, nem esforço nenhum. Foi conquistado pelo Rei Jesus para vocês. Amém? Por isso o Monte Sião. E por isso tantos salmos do Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não está falando de algo, de um reino que a gente chega, que é inabalável, que não tem problema de você saber o preço amanhã da gasolina vai subir. Não existe esse abalo. Não tem nada que abale. É um reino inabalável. Amém? Não dá para tratar sobre todos os termos, mas eu separei Sião. Deu para entender um pouquinho sobre Sião? Deu para entender por que teve essa fortaleza? O camarada está quietinho lá, como quem passado. Enquanto tiver um rei mole, deixa eu aqui. Mas ele sabe ele que Davi sabia muito bem que isso foi dado pelo Senhor e pertence a Israel. Pode sair daí. Um outro ponto que nós, dentro dessa explanação, é a questão do sangue de Abel. Eu vou pular um pouquinho aqui. Você vê que, o que é dito, meus amados? Nós chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que é um termo muito usado. A gente viu como isso é usado. Né? Lembra que nós lemos 1 Pedro várias vezes aqui? Né? Pedro escreve lá para os irmãos do Ponto, Galácia, Bitínia, Capadócia e Ásia. Vocês estão espalhados por aí, eleitos segundo a presença de Deus para obediência e aspersão do sangue. É bênção receber. É o sangue de Jesus que nos purifica todo pecado. Não é o que João fala em 1 João? Hein? Aí ele diz o seguinte: vocês chegaram, não foi a Abel, foi muito mais do que Abel. Isso por quê? Também tem que correr por causa do tempo. Isso porque eu ia lá no Gênesis, mas não vou mais. Isso por quê? Irmãos, quando Caim mata Abel, o senhor vai dialogar com Caim, sabe, o Caim, o sangue do teu irmão clama desde a terra até mim. O sangue de um justo foi derramado. E está falando comigo. Está falando comigo, é forte. Aí o que ele quer dizer? Imagina o sangue do meu filho no Gênesis. Que intercessão não faz? Que clamor não faz pelos lavados e pelos gemidos? Então nós chegamos a este sangue. Muito mais do que um sangue de um homem. Ele está comparando com isso. Foi o primeiro justo, né, que a Bíblia mostra, pós Jardim do Éden, homicídio, que sofreu um homicídio. E falou com Deus. Deus ouviu. O sangue de Abel foi derramado. Era justo. Eu aceitei a oferta dele. Quanto mais o sangue de Cristo. Inocente, puro, imaculado. Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. O outro, irmãos, olha só. Dá para a gente sair disso e ir para uma outra aliança? Que aliança você vai achar? Não existe, meu irmão. Não faça isso. Não faça isso. Nós chegamos também em um dos lugares, uma das expressões muito interessante aqui, irmãos, é essa expressão Universal Assembleia. Nós chegamos à Universal Assembleia. E aqui, eu tenho que cuidar dos professores de grego aqui. Universal Assembleia, podem corrigir, tá, irmãos? Essa expressão é qualificada, Universal Assembleia, é chamada dessa forma. Você vai ver que em seguida ele vai falar de igreja. Por quê? Porque ele tinha que qualificar o tradutor. E também é uma assembleia, uma eclesia dos santos. Mas essa assembleia que está aqui, Universal Assembleia, ela é usada, ela é da palavra grega panegíris. O que quer dizer isso, irmãos? É uma assembleia só para festa. Só é usado para festividade. Ela era usada para abertura de jogos, era quando os convidados iam para uma grande festa, havia abertura porque já se praticava aqueles jogos. Os antigos, jogos antigos de lutas, de corridas, de maratonas. Então o público ia lá, era uma grande festa. E era usada também em qualquer outro evento que fosse uma grande festa. Então era essa assembleia. Então o que ele está dizendo, meus amados, vocês que estão debaixo do segundo concerto,
da nova e eterna aliança, né, do sangue de Cristo, vocês chegaram ao local festivo. Festivo. E quantos hinos, né, principalmente os antigos, fala de um lindo país, de um lugar que não vai ter uma festa que nunca tem fim. Né? Aí você, quando você era adolescente, jovem, você estava no mundo, numa festinha que não era tão maldosa quanto a de hoje, fazia festa em que o pai dizia assim para a filha: filha, meia-noite tem que acabar, tá? Você está com os coleguinhas aqui e tal. Às vezes, 10 horas, o negócio mais rígido ali. O negócio ali apertava mais. Pastor aula tinha que sair mais cedo. Era 10 horas. Entendeu? Aí, amados, o que é que acontecia? As irmãs mais antigas, não estou chamando as irmãs, mas as irmãs, irmãos, pai, só mais meia hora. Tá tão bom, os meus colegas, só mais meia hora. O que ele está dizendo é que você chegou num local que a festa não tem fim. É um local festivo. Não há choro, tristeza nem dor. Está lá no Apocalipse. Certo? A Universal Assembleia. Vamos se unir com todos os santos de todas as épocas. Tá? Numa festa. É para isso que ele está contrastando o terror que era lá a recepção da lei e o que Jesus Cristo fez por nós. Monte Sião conquistado pelo rei. E a gente sabe quem é o nosso rei. Assembleia dos Santos, festa. Não é assembleia para deliberar, como a eclesia faz. Né? Tratar dos assuntos do reino, o que a gente fazer, comportamento de A, de B, de C. Não, temos que fazer isso, ceia dia tal, não sei o quê. Certo? Não, essa aqui é uma assembleia específica. É uma palavra usada para assembleia festiva. Amém? Amém? E ao sangue que chegamos, o sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. Amém? Então ele diz o seguinte: vede que não rejeiteis ao que fala. Tá, irmãos? Eu vou resumir no 25. O que ele está dizendo é o seguinte: irmãos, não rejeitem ao que... Quem fala é Deus, tá? Não é o que escreve, não. O que escreve é o autor, inspirado pelo Espírito Santo. Não rejeitem o que o Espírito Santo tem falado a vocês. Não rejeitem. O 25 vai dizer isso. Por quê? Porque o que foi falado por um homem, que é Moisés, redundava em morte, e dirá aquilo que é falado pelo próprio Deus, ou pelo Espírito Santo. Se algo mais frágil, ao falar, redundava muitas vezes na desobediência, dependendo do tipo de transgressão, em morte, que dirá você rejeitar o conserto da graça. Não é? Que dirá você rejeitar o conserto da graça. Então não desprezeis ao que fala, a pessoa que fala. É o próprio Deus falando conosco. E ele vai dizer, irmãos, de maneira resumida, para a gente terminar, tá? Se os irmãos quiserem ficar de pé, para poder ter uns 15 minutos de lanche, eu vou só dizer, o que ele diz aqui do 27 ao 29, são profecias que estão no livro do profeta Ageu, amém? Profecias que estão no livro, lembra do profeta Ageu, aquele que fala do segundo templo, né? Ele incentiva, porque as pessoas ficam tristinhas, alguns dos que foram para a Babilônia chegaram a ver o templo de Salomão, e ainda estavam vivos. Aí quando viram aquele templo construído às pressas, como estava feito, ele fala, não fica triste, que a glória desse segundo templo será maior do que a primeira. O que ele está dizendo é o seguinte aqui, que as coisas todas que são móveis, que são abaladas ou abaláveis, tudo isso será removido para que permaneça apenas o reino inabalável de Deus. E é nesse reino, nesse contexto que nós estamos inseridos. Amém? É nesse contexto, no reino inabalável, que não se abala com o som disso, com o som daquilo, com relâmpago, com trovão. Não. O reino que nós vamos, ou que já estamos pela fé, é um reino inabalável. Essas profecias estão em Joel. Apenas se vocês quiserem anotar e procurar. Joel 2,6 e Joel 2,21 vai falar disso, dessa mudança. 2,6 e 2,21. Devido ao avançar da hora, tá? Mas deu para entender, por tudo que a gente já falou, qual era a ideia. E no final ele termina dizendo que nosso Deus é um fogo consumidor no sentido de juízo. Tá? Juízo, você vai ver que é com fogo, que está lá no capítulo 6 do próprio livro de Hebreus, certa expectação de fogo, né? Que cerca quem? Os
adversários, né? Que é a palavra lá do inimigo. Nós não vamos nos tornar adversários de Deus. Né? Ele deu a liberdade de chamarmos ele de amigo. Nós que não chamamos, porque nós nos humilhamos e falamos sempre, Senhor, somos teus servos. Não pode me chamar de amigo. Senhor, somos teus servos. Só por curiosidade, para a gente terminar, irmãos. Se vocês pegarem os evangelhos, me vê aqui a mente agora. Eu posso estar errado, não há problema nenhum. Depois os irmãos conferem, manda aí uma mensagem para o pastor Cleiton. Corrige lá, irmão, não tem problema nenhum. Nunca você vai ver nenhum discípulo de Jesus se dirigindo para Jesus, chamando ele de Jesus. Entendeu o que eu falei? Nunca. No diálogo, tá? Não é na escrita, falando acerca dele. No diálogo. Senhor, sempre. Nunca você vai ver nos evangelhos, Pedro, Tiago, João, falando assim, Jesus. Você sabe quem faz isso? O diabo, o demônio. E demoniado fala, Jesus. Ele não chama Senhor. Agora os filhos de Deus só chamam Jesus de Senhor. Vamos orar?